Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. A Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A multinacional norte-americana mudou o jeito do consumidor comprar, revolucionou a indústria de livros e agora investe pesado em inteligência artificial. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe o Head de Marketplace da Amazon Brasil, Ricardo Garrido. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Adriana. Prazer estar aqui. Antes do nosso bate-papo, claro, vale lembrar que você acompanha todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, um novo episódio do JR Business pelas plataformas digitais da Record TV. Ricardo, quero começar falando um pouquinho da história da Amazon, né? A Amazon foi criada nos anos 90, lá quando a internet estava dando seus primeiros passos, né? Conta pra gente. A Amazon está há 25 anos, começou esse negócio de e-commerce praticamente vendendo livros, né? Inclusive, uma curiosidade o nome Amazon veio do rio, do rio Amazonas. É mesmo? É inspirado pelo Jeff Bezos, pelo volume de água e pensando assim, pô, vou criar a maior livraria do mundo, né? E a ideia era essa, ter todos os livros já escritos, armazenados em um só lugar, oferecendo para os clientes. E desde então, eu acho que o sucesso da Amazon, que se expandiu de vender livros para vender outros produtos, para vender outras coisas, para criar novas tecnologias, acho que se baseia em dois grandes pilares. Um deles é a obsessão pelo cliente, que é o nosso princípio número 1, tal. Então, pensar sempre no que é bom para o cliente em primeiro lugar e depois construir o negócio todo em torno disso. E o segundo, que é a inovação. Ou seja, inventar coisas pelo cliente, mesmo que ele ainda não saiba que precisa disso. Esse tipo de inovação pode ir desde pequenas coisas, foram pequenas inovações da Amazon lá no fim dos anos 90, como deixar com que os clientes avaliem os livros de 1 a 5 estrelinhas, e para que outros clientes possam ver se aquele livro é bom ou não, ou bem avaliado. Isso vale para qualquer outro produto até hoje. A possibilidade de você incluir uma avaliação do produto. E isso era revolucionário nos anos 90. Você está vendendo produtos e você está deixando que pessoas possam até falar mal do seu produto ali, né? Mas isso é super importante, porque ajuda o consumidor a tomar sua decisão de se ele quer comprar aquele produto ou não, tal. Então, essas avaliações são até hoje uma coisa muito poderosa. E vão até outras invenções que são muito mais disruptivas, são coisas que inventaram novos negócios, como, por exemplo, o Kindle, que passou a permitir que você tenha a leitura de qualquer livro já escrito em qualquer língua em 1 minuto na palma da sua mão. A Alexa, como você falou, que é uma inteligência artificial, né? A ideia de você andar pela casa e falar com o computador e ele responder de volta para você. E outros negócios, como computação em nuvem com a AWS, uma série de outras inovações. Vamos falar da Alexa? Vamos. Assistente de voz faz um baita sucesso aqui no Brasil. É verdade que você foi um dos responsáveis por trazer a Alexa para cá, por lançar a Alexa aqui? Conta pra gente. Sim, sim. O lançamento da Alexa no Brasil foi em 2019, em outubro de 2019. Eu fui o responsável por esse lançamento. Isso é bem interessante. A ideia da Alexa, como quase todos os novos negócios da Amazon, começam de uma pergunta, né? Pensando no cliente. E se eu pudesse andar pela casa, fizesse uma pergunta e meu computador respondesse a resposta para mim? Começou assim. Então, foi desenvolvido a Alexa. Ela começou, obviamente, nos Estados Unidos, em inglês. Foi lançada em mais 13 países depois dos Estados Unidos. O Brasil foi o 14º país a ser lançado. É muito interessante esse projeto, porque não só a gente precisou adaptar toda a tecnologia e toda a inteligência artificial para que a Alexa entendesse português e falasse português de volta, mas a gente precisou preparar todo o ambiente em torno da Alexa aqui no Brasil para que as coisas funcionassem. Então, a gente falou com muitas empresas para desenvolverem produtos que fossem conectados à Alexa. Então, hoje, quando a gente lançou, havia uma infinidade de produtos, desde lâmpadas, fechaduras eletrônicas, plugs, controles remotos universais, fones de ouvido e até cafeteiras que funcionavam com a Alexa, né? Então, quando a gente lançou no Brasil, foi o resultado não só do nosso esforço, mas também de centenas de empresas brasileiras que criaram seus produtos e tinham eles à disposição. E acho que isso acabou inaugurando aqui no Brasil, como aconteceu em outros países, a era da casa inteligente. Porque antes disso, você tem uma casa automatizada em que você fala para acender e apagar a luz. Isso era uma coisa muito distante, lá muito dos Jetsons, distante, para quem é daquela... e muito cara, muito muito cara. Você tinha que contratar alguém para fazer e tal. Agora, hoje, com um dispositivo, uma caixinha de som de R$300 e uma lâmpada inteligente de R$80, você já começa a fazer isso na sua casa, né? Então, isso popularizou muito a ideia da casa inteligente. E é verdade que já foram vendidos no mundo mais de 500 milhão de dispositivos atrelados à Alexa? Olha, eu não estou responsável pelo negócio de Alexa já há uns 2 anos e meio. Eu não tenho um número atualizado, não.
O que a gente pode dizer com certeza, a caixa de som mais vendida da história é o Echo Dot, né? O dispositivo Alexa de entrada, aquele que parece uma pastilhinha, um puck de hóquei, assim, hoje. Depois ele passou a aparecer uma bolinha, ele é uma bolinha assim. E ele é o produto mais vendido em todas as nossas Black Fridays, desde que a gente começou a fazer o evento aqui no Brasil, desde o lançamento da Alexa. Agora tem uma história que já foi aí noticiada, que a gente quer descobrir alguma coisa. Vamos ver se você abre essa informação para a gente. Que a Amazon está desenvolvendo um robô doméstico com inteligência artificial capaz até de encontrar chave dentro de casa, detectar torneiras abertas, chamar a ambulância. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? A extensão natural do conceito da inteligência artificial e de você ter um computador que conversa com você é a mobilidade, né? Então, a Amazon anunciou recentemente, né, o lançamento desse robô que pode andar pela casa e auxiliar nas atividades que a Alexa faz parada do seu ponto, mas potencializada pela mobilidade, né? Isso está bem no começo, é um lançamento recente, mas com certeza ponto futuro desse negócio. Qual a importância do mercado brasileiro para a Amazon? É super importante para a gente. A Amazon hoje opera em 22 países, o Brasil foi um deles. A gente já está no Brasil há 10 anos, então foi o primeiro na América Latina, a gente lançou o Brasil antes do México. Então é um país super importante, é um país enorme, né? Com mais de 220 milhões de habitantes. Então o jeito que a Amazon olha para o Brasil é como dentro dos mercados emergentes é onde a gente mais tem potencial de crescimento. E de fato nós temos sido um dos países que mais crescem aqui. Então, de lá para cá, a gente entrou, parecido com a história da Amazon nos Estados Unidos, né? Lançamos com livros, primeiro aqui no Brasil com e-books, em dezembro de 2012, depois a gente estendeu a livros impressos, abrimos um marketplace para sebos e pequenas livrarias venderem os livros. Depois, a partir de 2019, sim, teve uma grande aceleração em que a gente abriu o site, né, amazon.com.br, para mais de 50 categorias, que a gente atua em 2 modelos, o varejo, em que a gente compra do fornecedor e vende para os clientes, e o do marketplace, em que dezenas de milhares de empresas, de empreendedores brasileiros se conectam no nosso site para vender seus produtos. E tendo todos esses produtos no site, que hoje são mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias, tudo isso faz com que a gente pudesse lançar o principal programa da Amazon, que é o Prime. A Amazon Prime está presente em 27 países, ele oferece a entrega grátis e rápida para os seus assinantes e mais um monte de benefícios de conteúdo digital, incluindo streaming, música, games e livros digitais, inclusive. Então, tudo isso dentro de um pacote por um preço muito baixo, e isso é um dos grandes aceleradores do negócio da Amazon no mundo todo. Aqui no Brasil a gente já lançou o Prime também naquele ano, em 2019, foi em setembro de 2019, de lá para cá o Brasil é o segundo país que mais cresce em número de assinantes. Bom, então está aí a importância do Brasil para a Amazon. Agora, imagino que o esquema logístico para atender todos os estados seja bem complexo, né? Vocês têm centros de distribuição, como é que funciona? Sim, para atender um país como o Brasil, a gente precisa levar os produtos para perto do consumidor, né? Então, desde 2019, a gente construiu 11 centros de distribuição no Brasil. Eles estão em 7 estados diferentes, vindo de norte a sul, né? Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, isso faz com que a gente esteja mais próximo dos grandes centros urbanos e a gente consiga fazer uma entrega mais rápida. Mais recentemente, a gente começou a investir também em hubs logísticos, que são como centros de distribuição menores, mas dentro dos centros urbanos, para receber pacotes e dali sair a entrega e, com isso, ganhar muito mais velocidade. A gente lançou nos últimos 2 anos 20 hubs logísticos. Então, isso é muito importante, essa estrutura que a gente tem investido e continua investindo, faz com que a gente consiga entregar hoje produtos em até 2 dias para mais de 1.000 cidades no Brasil e em até 1 dia para mais de 100 cidades no Brasil. E isso continua evoluindo. Agora, com todo esse esquema complexo, com toda essa estrutura que vocês montaram aqui no Brasil, eu imagino que seja uma empresa importante, inclusive, na geração de empregos por aqui, né? Sim, isso é muito importante para a gente. A gente aqui no Brasil hoje já tem 9.000 empregos, entre diretos e indiretos, aqui na Amazon. Estamos falando de gente que trabalha na nossa sede aqui em São Paulo, né? Também nos 11 centros de distribuição e nos 20 hubs logísticos pelo Brasil todo. Nossos colegas trabalham nos data centers da AWS, nosso braço de computação em nuvem.
Mas outra parte que é super importante nisso é o marketplace, porque através do marketplace a gente permite que hoje a gente tem mais de 50 mil vendedores conectados a esse marketplace. Esses 50 mil vendedores, 99% são pequenas e médias empresas, e desses, 62% deles são de fora dos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio e Brasília, né? Então, isso é muito importante porque faz com que a gente traga uma diversidade de produtos tão grande quanto a diversidade de consumidores que a gente tem no Brasil, né? Então, isso é uma coisa muito importante e de quebra, além da gente trazer 9,6 milhões de produtos adicionais para os nossos clientes, a gente gera mais 54 mil empregos diretos e indiretos através dessas pequenas e médias empresas. Qual foi o impacto da pandemia para vocês? A gente lembrando, obviamente, que é uma empresa de e-commerce e que as empresas de e-commerce, no geral, tiveram um bom resultado naquele período, né? Foi importante para vocês? O período da pandemia, o que aconteceu é que as pessoas ficando em casa tiveram de mudar seus hábitos de uma maneira muito forte. E o que aconteceu é que muitas coisas que elas compravam no supermercado, no comércio de rua, elas passaram a ter que comprar pela internet. Então, isso acelerou a adoção do e-commerce em pelo menos 10 anos aqui no Brasil. Para você funcionar bem e conseguir atender bem a essa nova demanda, tem 3 coisas que não mudam, seja no comércio físico, no comércio online, em qualquer jeito. Os clientes querem encontrar o que eles procuram, pagar um preço bom por ele, pagar um preço baixo por ele e que a entrega seja rápida. Então, como a gente vinha investindo nessas 3 coisas, né, toda essa história que eu contei aqui, de construir o centro de distribuição, levar os produtos para perto dos clientes para que a gente conseguisse fazer uma entrega rápida, ter diversidade de produtos, ter o marketplace ali junto, como a gente vinha investindo nisso consistentemente ao longo dos anos, quando aconteceu isso, em que pese todos os efeitos terríveis que aconteceram durante a pandemia, a gente estava pronto para atender e para cumprir a nossa responsabilidade também de ofertar esses produtos que as pessoas precisavam ter em casa. Eu imagino que também existe uma preocupação com a navegação, né? Uma fácil navegação, intuitiva, até para essas pessoas que de repente ingressaram nesse tipo de comércio naquele período. A experiência de compra é uma ciência. A gente vê isso como uma ciência e leva muito a sério, porque o jeito que a Amazon olha nisso se uma pessoa entrou num site, olhou um produto, viu o que tinha ali e não comprou, é porque a gente não fez nosso trabalho direito. Então, a gente olha assim, que informações a gente tem que oferecer para o consumidor para que ele possa tomar a melhor decisão de compra, mesmo que essa decisão seja não comprar. Então, a Amazon é famosa por ser um tanto chata quanto à quantidade de informações, a qualidade de informações que a gente exige dos nossos fornecedores, vendedores, para ofertar um produto no nosso site. Então, as fotos têm que ser muito bem tiradas, tem que ter fundo branco, tem que ter certeza que elas não vão confundir o cliente quanto a o que ele está comprando, a quantidade de informações que você tem ali, as avaliações dos clientes, as estrelinhas de 1 a 5, os comentários dos clientes, quer dizer, todas essas coisas são super importantes para ajudar o cliente a tomar a decisão. A promessa de entrega, então a gente sabe que se uma pessoa acessa de Belo Horizonte e ela está vendo um produto, e a gente tem esse produto no nosso centro de distribuição de Belo Horizonte, a gente vai poder dizer ali, a gente entrega esse produto em 1 dia. Então vai aparecer lá, receba esse produto amanhã. Todas essas coisas levam à decisão de compra. Então a gente leva isso muito a sério e isso teve um papel essencial em garantir o crescimento do e-commerce aqui no Brasil e da Amazon também. É possível traçar o perfil do consumidor brasileiro que compra na Amazon? A gente nem tenta. Como eu falei, o brasileiro é um público muito diverso. Então, a gente não tenta colocar ninguém em caixinhas. O que existe são os comportamentos, né? A gente nem tenta fazer um levantamento demográfico de que tipo de pessoa compra na Amazon. Não, existe o comportamento. Se a pessoa viu livros, e se ela viu fraldas, e se a mesma pessoa que viu fralda viu livro, é isso que vai ser sugerido para ela. Fraldas e livros é baseado no comportamento dela, na navegação dela e não num perfil demográfico. Mas, dito isso, a gente tem a preocupação de oferecer essa diversidade, de igualar essa diversidade com produtos. Então, a gente trabalha muito com fornecedores, com a presença física, com os sellers, né, do marketplace e também com organizações não governamentais e que a gente possa
trazer visibilidade para os produtos dos pequenos empreendedores e que a gente possa reinvestir um pouco disso neles. Esse tipo de ação todo é muito importante porque a gente precisa trazer produtos que que são feitos por e para pessoas daquele público, daquela comunidade ou daquela região do Brasil. Então, tudo isso é super importante para a gente. E quais são os produtos mais vendidos para os consumidores brasileiros? Acho que hoje em dia, itens de consumo recorrente, como higiene, coisas que você compra no mercado e tal, são os produtos mais buscados no site. E para atender bem o cliente brasileiro, a gente lançou, e tem sido um sucesso, o programa E Poupe, né, que é um programa em que itens que você compra com recorrência, que podem ser fraldas, papel higiênico, azeite, enfim, coisas que você compra com bastante recorrência, você pode marcar, olha, eu vou comprar a cada 4 semanas ou a cada 3 semanas, você pode dizer exatamente o prazo, tal quantidade desse produto aqui. E você vai recebendo ele com recorrência. Guardanapo, cada 2 semanas chegam 2 pacotes de guardanapo em casa. Então, isso é uma coisa super importante. Além disso, a Amazon, desde o seu lançamento, se tornou um destino muito forte para eletrônicos. O consumidor brasileiro que procura por eletrônicos já conta com a Amazon ali nas suas primeiras opções. E a prova disso é que produtos como o Echo, né, que eu falei, o Echo Dot, estão sempre entre os mais vendidos ali. E, naturalmente, livros, que a gente começou, mas a gente trabalha assim com uma vastidão de opções de categorias cada vez maior. Ricardo, você está há 7 anos na Amazon, né? Já fez muita coisa, inclusive liderou a parte de e-books. Conta pra gente como é que foi o início e se você acredita realmente que houve aí uma revolução na indústria de livros. Sim, foi muito legal. A gente começou com e-books, a gente teve 3 ondas aqui. Teve o lançamento dos e-books, depois o lançamento de livros impressos, depois a abertura do marketplace com livros também, para que a gente pudesse conectar milhares de pequenas livrarias e sebos ali. Eu acredito que a Amazon trouxe assim 3 revoluções para o mercado de livros. A primeira delas, a possibilidade de você ter a maior livraria do mundo. Eu li na primeira carta aos acionistas do Jeff Bezos, em 1997, quando a Amazon abriu para o mercado de ações. Ele dimensionava o tamanho do estoque de livros da Amazon em termos de campos de futebol, sabe? Pensando, é a maior livraria do mundo e todos esses livros estão disponíveis para todo mundo, né? O primeiro grande desafio e a primeira grande revolução é você ter tantos livros ali à sua disposição e facilitar que as pessoas descubram que eles existem, né? Então, a ideia de ter um mecanismo de busca muito inteligente que permita que você encontre os livros, um mecanismo de inteligência artificial que vai entendendo pessoas que leram isso também leram isso, pessoas que leram aquilo também leram aquilo, facilitar com que as pessoas descubram qual que é a sua próxima leitura, acho que foi a primeira grande revolução. E está no DNA de várias outras inovações, inclusive da Alexa lá no fundo, né? A segunda grande revolução foi o Kindle, e talvez a maior delas, porque a ideia do Kindle e se eu tivesse qualquer livro já escrito em qualquer língua em menos de 1 minuto na palma da minha mão, né? Então, o acesso absoluto à leitura, né? E, de quebra, é um livro que, obviamente, o custo marginal de você produzir mais uma cópia é praticamente 0, então esse livro pode ser muito mais barato, pode ser muito menos custoso do que um livro impresso. O lançamento do Kindle foi um baita sucesso, lá foi em 2007, né? Depois disso, a Amazon foi lançando em vários outros países e na onda do lançamento do Kindle, que durou alguns anos, né? 2007, daí 2010, 11 lançando na Europa e 2012, dezembro de 2012, chegou no Brasil. Então, isso caiu nas graças do público brasileiro de cara e abriu a oportunidade para a terceira grande revolução que eu vejo disso, que é a autopublicação. Quer dizer, um dos problemas, né, da indústria do livro é que, naturalmente, muitas pessoas têm ideia de escrever um livro, muitas pessoas têm um sonho de escrever um livro e muito poucas realmente conseguem fazer isso, né? A tecnologia permite que qualquer pessoa possa publicar seu livro, criar uma capa bem profissional, colocar ele à venda, deixar com que ele seja descoberto por milhares de clientes em qualquer país e ter sucesso com isso. Eu, quando entrei na Amazon, isso é interessante, você falou, 7 anos atrás, quando eu entrei, eu achava que isso era um detalhe, sabe? Eu achava, é uma coisa legal de ter, né? Você tem autopublicação ali. E depois fui descobrir que 40 dos 100 livros mais vendidos no site da Amazon, via de regra, são livros autopublicados, né, por autores independentes que nunca tiveram editora. Então, hoje tem aqui no Brasil muita gente que ganha vida com isso, né?
É um negócio muito interessante. E, Ricardo, a Amazon tem ações sociais? Como vocês enxergam as questões aí da ESG? A gente tinha um grupo de 14 princípios de liderança que começam com obsessão pelo cliente, depois passam por uma série de outras coisas que são super importantes sobre como a gente age no dia a dia dentro da Amazon, né? Ter uma mentalidade de dono, conquistar a confiança das pessoas, tal. Ser detalhista, né, e tal. E a gente recentemente adicionou mais 2 princípios a esse grupo, né? Então, são 16 princípios de liderança. E um deles é justamente isso, o tamanho, né, o porte e a escala trazem muita responsabilidade. Então, para a gente é super importante atuar muito próximo e ser responsável e ajudar as comunidades onde a gente trabalha, né? Então, para dar um exemplo aqui, a gente doou 121 mil livros para a Central Única das Favelas. Esses 121 mil livros vão ser distribuídos pela Central Única das Favelas para mais 100 favelas nas bibliotecas comunitárias, tal, espalhadas pelo Brasil. Então, esse tipo de ação a gente faz recorrentemente, voltado aos livros e em várias outras frentes também. Então, por exemplo, a AWS, nosso braço de computação em nuvem, assinou um acordo com o Estado do Pará para combater o desmatamento e a mudança climática, gerando mais de R$ 1.800.000 em subsídios. Então, a gente tem uma atuação consistente nessa frente, também é super importante. Ricardo, o que a gente pode esperar da Amazon aí para os próximos meses? Algum lançamento que você pode adiantar para a gente? Olha, eu não posso especular muito sobre o futuro, mas as novidades na Amazon são bem frenéticas. Então, só para a gente falar agora, assim, enquanto a gente está falando aqui, neste mês a gente anunciou o lançamento de uma nova família de dispositivos Echo, que são conectados à Alexa, incluindo um dispositivo novo que é ainda mais barato do que o Echo Dot, então ele passa a ser assim a caixa de som inteligente de entrada, né? A gente teve a Book Friday, em que a gente vendeu assim muito livro mesmo. Nas primeiras horas da Book Friday desse ano, a gente teve mais acessos ainda do que na Black Friday do ano passado da Amazon inteira, contando todos os produtos. Então, foi um baita sucesso e a 9ª edição já entrou no calendário do leitor brasileiro. A gente teve o Amazon Conecta, nosso primeiro grande evento presencial para os sellers, né, para os vendedores parceiros que fazem parte do nosso marketplace, onde a gente anunciou novos programas voltados para os sellers, são tão importantes quanto grandes programas voltados para o consumidor. Então, por exemplo, a gente acabou de estender o programa que chama FBA, é Logística da Amazon, né, Fulfillment by Amazon, traduzido como Logística da Amazon, que é um programa que oferece para os vendedores parceiros estocarem os seus produtos no nosso centro de distribuição e a partir daí a Amazon toma conta de tudo. A gente faz a entrega, a gente faz a logística reversa se precisar, faz o atendimento ao consumidor e o seller pode se dedicar a cuidar do produto, do marketing, que é o centro do negócio dele. A gente abriu isso para todas as empresas pequenas de estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, e para todas as empresas do estado de São Paulo. Então, isso já vai dar assim, uma grande diversidade de mais gente que vai poder estocar seu produto. A vantagem disso é que todos esses produtos, ofertados por dezenas de milhares de outros sellers, vão ter o mesmo nível de serviço, a mesma velocidade de entrega, o mesmo atendimento ao consumidor que o cliente tem com os produtos que ele compra da própria Amazon como varejista, né? Tem mais coisas, séries e filmes novos no Prime Video, que a gente sempre anuncia, e vem mais por aí. Prime Day vem por aí. A gente fica de olho. Ricardo, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Valeu, obrigado, Adriana, é um prazer. O JR Business, você já sabe, é o seu espaço para falar sobre negócios, conhecer trajetórias de sucesso. Todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar. A sua audiência é muito importante para a gente. Até a próxima.